gente está de volta aqui com a nossa conversa com o Master Coach Sênior César Araújo, contando um pouquinho sobre como é esse processo, né? Na verdade, só para a gente entender um pouquinho como é que são as sessões? São sessões limitadas? Conta um pouquinho como é que é esse processo. Olha só, as sessões de coach, ou o encontro, a agenda de coach, ela tem um limite de acordo com a necessidade. Normalmente, são 12 sessões, 10 a 12 sessões, eu trabalho com 12 sessões. Por que algumas pessoas às vezes acham que teria que ser menos sessão? Pode ser, dependendo do que ela precise. Tipo, tem problemas que se resolvem mais rapidamente, é isso? Em 4 sessões, tem situações que resolvem-se em 4 sessões. Porque o que acontece, Aline, é que o nosso consciente ele é muito limitado para interpretar o que está acontecendo no processo de coaching. Mas o nosso inconsciente ele é fenomenal. Para você ter ideia, aqui nesse estúdio a gente está recebendo no nosso cérebro 1.500 estímulos, dos quais apenas de 5 a 9 é consciente e o restante é inconsciente. O nosso inconsciente ele aprende com repetições, ou ele aprende quando você tem uma conversa que foge da normalidade, no estado alterado de consciência. As pessoas, quando alteram o estado de consciência ou entram no estado mais profundo, o inconsciente aprende mais rápido. E o processo de coaching propõe uma conversa inconsciente. O processo de coaching não está preso a tempo nem a espaço. Em um segundo, você pode ter uma sacada que levou a vida e não percebeu. E se isso for uma única sessão, que você já sai completamente modificado. Porém, por muito tempo você treinou, condicionou a mente de um processo a ser executado todos os dias. E ela vai achar que essa nova forma de pensar é um corpo estranho. Existe uma trilha neural sobre um assunto na sua vida. Até ter uma nova trilha, você precisa fortalecer essa nova trilha para que a trilha anterior ela perca a força. Então, o processo de coach leva você a fortalecer essa trilha cada vez mais e você vai conseguindo colocar no seu dia a dia isso e você começa a mudar a sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de agir. Que é um processo muito focado na quebra de padrões, não é isso? Conta um pouquinho sobre esse processo, né? Onde pequenas vitórias significam muito, né? Perfeito. O coach, ele não está preso a você fazer grandes tarefas, grandes ações, porque um processo de coach, ele tem foco, para onde você deve seguir, depois tem uma ação. Qual é a ação que eu preciso a partir do foco que eu estou querendo. Primeira ação, segunda ação, o próximo passo, né? Passo a passo. Passo a passo. Aí tem supervisão para saber se você está fazendo a tarefa da qual você que disse que iria fazer. No processo de coaching, o coaching não vai dizer o que você deve fazer, mas vai provocar você a perceber o que deve ser feito para que você possa ter aquilo que você quer. Albert Einstein disse para a gente, disse e está nos livros, é insanidade as pessoas quererem resultado diferente fazendo as mesmas coisas. E o coach propõe levar você a ter consciência que o que você está querendo, se continuar fazendo a mesma coisa, vai dar onde sempre deu. Então, é foco, ação, evolução contínua, perceber que está avançando e muita vontade de quebrar o padrão que você colocou até hoje. No processo de coaching existe muita autossabotagem nas pessoas. É isso que eu ia te perguntar, na verdade, imagino, porque tem muito entulho no meio do caminho das pessoas, muito, né? muito. Crenças que limitam, muito. É isso? Aline, as pessoas crescem escutando na verdade, as barreiras frases, são invisíveis, não é isso? Totalmente. Isso é Imagine uma criança que cresce escutando do pai e da mãe, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado. Passa na televisão, os médicos tendo sucesso, o advogado tendo sucesso, ele vai para uma sala de aula e o professor diz que médico tem que ser advogado, e ele cresce acreditando que ele tem que ser médico e advogado, e na verdade ele pode não ter na essência, no DNA profissional dele, na carreira essencial dele, o DNA de médico e advogado. E ele vai fazer. Eu conheço pessoas que inclusive
tentou 5 vezes medicina, não conseguiu. Conseguiu fazer direito, terminou para advogar, depois foi ser garçom e descobriu que nenhuma das opções era o que ele tinha na essência. Na verdade, ele foi cuidar de gente, ele foi desenvolver pessoas. Mas os pais plantaram por muito tempo que ele deveria ser advogado ou médico. Então, no meio do caminho da jornada... Né? A gente é o que mais vê, né? É demais, demais. Agora, imagina, então, esse é um problema comum que te colocam, não é isso? Ah, queria mudar de carreira, quero mudar de vida e não sei exatamente ainda o quê, porque isso é... Claro, como você leva a pessoa, então, desse ponto ao outro? Ah, maravilha. Você ajuda a estabelecer um plano de ação? Totalmente. Como é que é isso? O coach, ele propõe com que a pessoa identifique talentos. Existem ferramentas diversas, como Coach Assessment, que é uma metodologia que eu uso e as pessoas que têm formação na área usam. São testes, é isso? Isso, são testes que levam você a trazer à tona como você se comporta e os seus talentos, seus dons, suas habilidades, suas competências. E de maneira muito natural. E a gente vai perguntando se vai fazendo sentido isso. Quando começa a fazer sentido aquelas habilidades que os testes vão mostrando para você, a gente começa a perguntar e a colocar você na situação que você se encontra hoje. E os olhos não irão brilhar. E quando a gente pergunta se você tivesse nessas habilidades, talvez os olhos irão brilhar. E aí é quando a gente começa a identificar que as pessoas estão desplugadas da verdadeira essência profissional dela. Eu diria como dica para as pessoas que estão nos escutando, tudo que você fizer, que seus olhos brilharem, que as pessoas perceberem que a sua energia transborda onde você estiver fazendo aquilo, tudo que você estiver fazendo, que o tempo passar e você não notou nem que está com fome, nem que está com sede, nem que está com sono, isso é um grande sinal que você está acessando os recursos que você tem na sua essência profissional. Quer dizer, você está naquele estado de fluxo, estado né? de fluxo. Termo, né? O flow emagrece, é uma coisa maravilhosa. Emagrece, então, é isso, né? Exatamente, exatamente. Não pensa em outra coisa, exatamente. Né? Imagine, todo mundo tem todo estado mundo tem. de fluxo? Né? Todo mundo tem. A questão é que as pessoas estão desplugadas do estado de fluxo. Todos nós temos no nosso DNA, como se fosse o próprio DNA, numa maneira mais metafórica, o DNA profissional, a competência essencial. Aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que está na nossa essência, na nossa missão. E aquilo que nos dá prazer vai levar com que a gente, inclusive, ajude o mundo. Talvez o mundo poderia ser diferente se todas as pessoas tivessem acesso a esses recursos internos que ela tem de competências essenciais. Quando ela acessa os recursos naturais, que são profissionais, ela está em estado de fluxo. Em estado de fluxo, você ajuda a humanidade sem tempo de relógio. Não só você, como a humanidade. Perfeitamente. Né? Deixar de lutar contra a corrente. Com certeza, existem pessoas que trabalham no seu dia a dia e quando está perto da hora de largar, como eles dizem, 10 minutos antes, já está cansado, já está desligando tudo, já quer sair. Outras pessoas, quando chega na quinta-feira, já está doido que chegue a sexta e o sábado. Só que enquanto a pessoa está no estado de fluxo, ela até perde se é quinta-feira. Todo dia para ela é dia de produzir, para poder fazer o mundo melhor. Vivendo porque ela foi feita para fazer. Isso. Vamos só dar mais uma paradinha Maravilha. aqui. A gente volta já já com essa conversa, então, com o Master Coach Sênior César Araújo.